Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso. Mais uma semana eu estou aqui com vocês. Essa aqui é a 7ª temporada aí do programa Seu Sorriso. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem um programa novo para vocês assistirem. Quem não consegue assistir na segunda-feira à noite, assista aí as reprises que vão passar durante a semana toda, um dia de manhã, um dia à tarde, passa de madrugada. Então o importante é que a cada semana tem uma história nova, tem um caso novo sendo contado, tem perguntas novas sendo respondidas. Você que gosta do programa, que vem acompanhando, que tem alguma pergunta para fazer, que tem alguma dúvida aí que queira esclarecer, entre em contato pelo e-mail programaSeuSorriso@hotmail.com ou pelo telefone 2522-5703, e é assim que a gente vai montando os programas, vai fazendo um programa mais interessante para vocês. Foi dessa maneira que nós chegamos a essa marca que é a 7ª temporada. Há bastante tempo falando sobre odontologia, explicando para vocês um pouco do que nós temos como tratamento para oferecer para a população, mostrando as mudanças que foram ocorrendo ao longo dos anos, contando algumas curiosidades sobre a profissão, mas principalmente passando informações para vocês, para que vocês saibam como cuidar bem da sua saúde bucal, saibam que vocês podem ter um sorriso bonito, um sorriso que lhe agrade, vocês possam trabalhar em cima da prevenção, que é a base da nossa profissão hoje. Então, quanto mais informações vocês forem recebendo aí, mais informações vocês vão absorver, e é assim que nós vamos trabalhando nessa via aí de mão dupla, né? Eu mando as informações, vocês me mandam as perguntas, e dessa forma vocês ficam mais esclarecidos, mais ativos nos cuidados da saúde bucal, procuram mais o seu dentista, não esperam aquele momento do dente quebrado, do dente doer, né? Hoje o que nós trabalhamos é para evitar as doenças, quer dizer, trabalhar antes que elas apareçam, que é isso que funciona, é dessa maneira que a odontologia caminha hoje. Quando eu falo que preciso, ou que é legal que vocês entrem em contato, que vocês mandem as suas perguntas, de vez em quando eu junto essas perguntas para responder em um programa só, né? Então fica um programa só de perguntas e respostas, para não ficar aquelas perguntinhas soltas no meio de um programa ou de outro, e hoje é um dia desses. Então, aquelas perguntas que foram chegando no período de recesso do final de ano, tá tudo aqui, né? Pelo menos algumas delas. Agrupei um pouco sobre os temas que são mais parecidos, tem perguntas sobre ortodontia, e no segundo e no terceiro bloco eu vou responder para vocês essas dúvidas que foram chegando das pessoas que acompanham o programa Seu Sorriso, né, que entram em contato pelo e-mail ou pelo telefone. Antes de começar e antes da gente mudar de bloco, tem um dado que é muito bacana, assim, bacana em termos, né, interessante pelo menos, que foi uma pesquisa que saiu na revista Exame, saiu no fim do ano passado, novembro para dezembro, alguma coisa. E eles pegaram uma outra pesquisa que foi projetada, por um instituto dos Estados Unidos, um banco de dados oficial, de profissões dos Estados Unidos, em que eles criaram um ranking para escolher quais seriam as 15 profissões mais perigosas, assim, que uma pessoa poderia escolher. Dentro dessas profissões mais perigosas, o que eles levaram em consideração? A exposição que o profissional tem à contaminação, aumenta o risco e torna a profissão mais perigosa. Levar em conta a exposição a doenças infecciosas, então aqueles profissionais que escolhem alguma área que está ligado diretamente com alguma doença infecciosa, ganharam ali seus pontos também. Exposição de condições perigosas de trabalho, exposição à radiação, então a gente sabe que quem trabalha com radiação tem um risco maior. Levar em conta riscos de ferimentos, então aquelas profissões que ofereciam mais risco do profissional se ferir também ganhavam seus pontos, e levar em conta o tempo em que o profissional passava sentado durante o seu dia de trabalho. O engraçado, o problema que aconteceu no fim dessa reportagem é que, somando tudo isso, quem encabeçou a lista lá numa lista, numa graduação de 0 a 100 com 65 pontos, quem encabeçou essa lista foram exatamente os dentistas, a odontologia. É uma profissão tão pacífica, tão pacata, tão calma, mas quando soma todos esses fatores de risco, ela acabou sendo considerada por esse trabalho americano como a profissão mais perigosa para se escolher para trabalhar. Então, lógico que você vê que desses 6 itens que eu li aqui, risco de contaminação a gente tem em consultório, contato com doenças infecciosas tem, a radiação, a gente está aí, risco de ferimento, tempo de trabalho sentado, quer dizer, tudo isso é o que nós passamos dentro do consultório, e todo esse esforço, todo esse sacrifício acaba sendo feito para que você tenha o seu sorriso bonito, para que você tenha o seu sorriso saudável. Então busque também aí a sua motivação, não fique com um sorriso que te desagrade, não deixe o seu sorriso
ser destruído, de repente por uma falta de cuidado, por falta de visitas ao seu dentista. E nós encaramos uma profissão de risco para que você tenha um sorriso bonito e brilhante. Legal? Não saia daí que o segundo bloco do seu programa chega já. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. De volta, esse é o segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. A gente vai continuar, vamos começar, né, esse bloco, o segundo e o terceiro bloco, respondendo aquelas perguntas que vocês foram mandando ao longo aí do fim de ano, do recesso de carnaval. Então eu agrupei algumas em assuntos comuns, né, outras que são mais soltas, mas você que de repente, né, vai ao fim do programa de hoje ainda ter alguma dúvida, pode ser sobre essas perguntas, pode ser sobre qualquer pergunta que você tenha relacionada à odontologia, que eu vou tentar responder, né? Não é todas as áreas que eu tenho ali o controle, mas eu busco as informações. Então você tem alguma dúvida, você encaminha aqui para o programa, pode ser pelo e-mail programa-seu-sorriso@hotmail.com, pode ser pelo telefone 2522-5703, tá? O importante é que você esclareça a sua dúvida e passe dessa etapa que você está para uma mais adiante, né? Vamos acumular informações. A primeira pergunta vem lá do Catarcione, que foi a Gilvânia Souza. E, né, como eu disse, são perguntas nesse bloco relacionadas à ortodontia. Ela quer saber qual é a idade mínima e máxima para usar os aparelhos ortodônticos. Hoje em dia, né, Gilvânia, não existe muito a idade máxima para usar um aparelho ortodôntico. Então, se falava, né, antigamente que a pessoa ia ficando mais velha, que por decorrência ali de todas as mudanças, né, por perdas dentárias, por dificuldade de repente de responder tão rapidamente ao tratamento quanto um jovem, o adulto, né, ou o idoso não poderia usar aparelho, mas isso hoje não existe mais, tá? Então não há uma contraindicação em relação à idade máxima para usar o aparelho. O que você precisa, e como qualquer pessoa precisa ter, são boas condições de saúde bucal. Então os dentes bem cuidados, né? A parte periodontal direitinha, não vai ter ali nenhum tipo de doença. Dali para frente você pode usar o seu aparelho e o ortodontista vai, né, te explicar direitinho como funciona isso e vai fazer o tratamento que você precisa e vai te deixar feliz, vai deixar o seu sorriso alinhado, bonito e saudável de novo. Em relação à idade mínima, né, nós temos, lógico, não vou dizer assim um limite, mas a criança tem que ter uma certa idade, né, para que consiga usar os aparelhinhos. E geralmente os ortodontistas começam a fazer isso quando a arcada começa a ficar mista. Ele começou a trocar os dentinhos de leite pela dentição permanente, ele já começa a trabalhar com um aparelho, né, ortopédico para ajudar a estimular, né, direcionar o crescimento das arcadas. Então começou a misturar os dentinhos, já pode colocar, mas cada caso é um caso, né? Então se você tem uma criança aí bem pequena que você acha que deveria usar o aparelho, né, mas acha que ela está pequena, ainda leva o seu ortodontista de confiança, que ele vai te explicar direitinho o que você pode fazer, tá bom? Então, essa história de idade mínima e máxima, a gente esquece. Cada caso é um caso, mas todo mundo, né, dentro dos seus limites ali, pode usar um aparelho ortodôntico. Outra pergunta que chegou, da Mariana Gelox, lá do Bela Vista. E ela pergunta se ela pode escolher entre usar o aparelho fixo ou usar o aparelho móvel, né? Aí, Mariana, o que acontece? Lógico
que o dentista, né, tanto o ortodontista quanto o dentista de qualquer área, né, qualquer especialidade da odontologia, a gente busca sempre dar para o cliente o que ele quer. Né? Então, se você tem uma vontade, nós vamos tentar satisfazer essa vontade, desde que a sua vontade, né, não atrapalhe no planejamento, no bom andamento do tratamento que foi proposto. Então, você poderia até escolher entre o móvel e o fixo, desde que o seu ortodontista entenda que ele consiga fazer o seu trabalho tanto com um quanto com o outro. Geralmente, ele vai planejar o seu trabalho, né, seja o tratamento com aparelho fixo ou com móvel, ele vai escolher o tipo de aparelho de acordo com o tipo de movimentação, com o tipo de mudança que ele tem que fazer na sua arcada. Tá? Você pode, né, deve até falar a sua preferência, porque quanto mais informações vocês passam para o dentista, melhor fica o trabalho. Então fale, né, a sua preferência e ele, né, o dentista, que vai te dizer se tem como ser feito daquela maneira ou não. Tá? Porque o que acontece com o tratamento muitas das vezes não é da maneira que a gente quer, é da maneira com que tem que ser feito. Tá? Então lembre que o objetivo é chegar ao fim do tratamento. Né? O aparelho, a parte ortodôntica, ela é parte de um caminho para que você chegue ao seu objetivo. Então, nós temos que trabalhar para deixar o seu sorriso bonito, alinhado e saudável ao fim do tratamento, tá bom? Mas, vocês devem sempre expor a posição de vocês. Se for possível escolher entre o outro, eu tenho certeza que o dentista vai respeitar a sua vontade. Mais uma, essa vem do Ouro Preto, a Érica Bresser. E é uma pergunta tanto quanto difícil, né, Érica? Quanto tempo demora um tratamento ortodôntico? Isso é muito relativo, é muito complicado, porque tem uma série de fatores aí com que vai fazer com que esse tratamento, né, ele seja esticado ou, de repente, né, seja encurtado. Em média, vamos colocar assim, em média, para que se tenha uma ideia, uma noção. Você poderia colocar de 1 ano e meio a 2 anos e meio, 24 meses, 30 meses, vamos botar que seria um tempo médio. Mas a média é a média, né? Não é o tipo de odontologia que a gente pratica em que os tratamentos são individualizados. Então, você, primeiramente, precisa ir ao seu dentista, ao seu ortodontista, ele vai fazer um planejamento e vai te dar uma estimativa, uma previsão de tempo. Aí, dentro dessa previsão, aquilo ali tanto pode andar da maneira com que vocês pensaram e planejaram, quanto você pode ter alguns trabalhos extras ou algumas dificuldades. Por exemplo, tem muita gente que reclama que a ortodontia demora, mas quando você vai conversar e vai tentar entender o porquê que a sua ortodontia está demorando, ele não frequenta o dentista daquela maneira com que deveria, com a frequência em que o dentista gostaria. Então você tem as suas consultas planejadas, semanalmente, a cada 15 dias, a cada 21 dias, por mês, quer dizer, não importa qual é a frequência mensal da sua visita ao ortodontista. O que importa é que você vá toda vez que ele marque, porque ele ativa o seu aparelho, ele precisa que você volte para que ele pare aquele movimento e comece um outro movimento. Então as pessoas às vezes reclamam que o aparelho demora bastante, mas quando a gente percebe, essa pessoa não ajuda também. Ela falta as consultas, ela não tem cuidado com a alimentação, quando alimentos muito duros soltam os brackets, tá? Isso tudo é muito importante para um tempo final de ortodontia. Mas para que você tenha uma ideia, eu acredito que de 24 meses, 30 meses, é um tempo mais do que suficiente para que o ortodontista resolva o seu caso. Volto a falar, é uma média, cada um tem a sua história. Da Ponte da Saudade, do Gilson Nunes, ele pergunta quais são os passos que ele deve seguir para colocar um aparelho ortodôntico. Então, Gilson, primeiro, você precisa estar com seus dentes de uma maneira saudável. Então você vai procurar o seu dentista, o seu clínico, aquele que te acompanha já, que você tem confiança, e ele vai fazer a avaliação clínica. Você não pode ter doença periodontal, não pode estar com lesão de cárie, dente quebrado, quer dizer, tem que estar saudável. Depois dessa avaliação, você vai para o ortodontista. E aí o ortodontista vai fazer uma avaliação inicial e vai solicitar os exames. Os exames geralmente, eles são compostos por radiografias e modelos de estudo, modelos de trabalho. Então você vai preparar radiografia, vai preparar fotografia, vai preparar os traçados que o dentista pediu, os modelos, vai voltar, vai ser feito o planejamento e depois que você cumprir isso tudo, o dentista começa a parte ortodôntica, vai começar a montar o seu aparelho, vai começar a trabalhar com a ortodontia. Então o caminho, vamos colocar assim, antes do aparelho, é procurar o seu clínico, fazer a revisão completa, se tiver algum trabalho para ser feito, resolver esses trabalhos, dali para o ortodontista, preparar toda a documentação ortodôntica, partir para o planejamento junto com o ortodontista e daí sim colocar o aparelho.
ainda temos mais um aí sobre o aparelho ortodôntico. Essa é da Mara Vasconcelos, lá do bairro Ipu. E ela pergunta de quanto em quanto tempo o aparelho deve ser apertado. Eu acabei meio que respondendo já na última pergunta, mas quando a pessoa fala, em apertar, como a Mara está escrevendo aqui, o ortodontista vai chamar de ativar aquele aparelho, vai fazer um movimento, quer dizer, vai colocar as forças que devem ser colocadas para que os dentes sofram aqueles movimentos e vai alinhando. Então, quando vocês chamam de apertar, o ortodontista está direcionando essas movimentações. Isso, de quanto em quanto tempo ele deve ser feito, é de caso para caso, é de técnica para técnica. Então, cada profissional, cada ortodontista vai dizer a você quanto tempo vai passar dessa consulta que você apertou o seu aparelho agora até a próxima. Como eu falei na outra pergunta, pode ser que você faça uma consulta agora e outra semana que vem, pode ser que seja uma agora e outra daqui a 15 dias, pode ser que seja de 20 em 20 dias, a cada mês. Então isso aí não tem uma regra, tá? Cada técnica, cada profissional vai trabalhar de uma maneira e o importante é que eles vão chegar ao mesmo resultado final, O objetivo é o mesmo, alinhar, manter uma oclusão, um dente bonitinho, em função, tá? Mas o tempo entre esse trabalho do ortodontista vai depender do profissional que você está frequentando e isso vai ser conversado com ele, tá bom? Segundo bloco do programa Seu Sorriso vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o terceiro bloco e tenho mais perguntas para responder dessa maneira, dessa vez agora sobre assuntos gerais da odontologia. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações. Terceiro bloco do programa Seu Sorriso. Vamos dar sequência. O programa Seu Sorriso, que eu volto a lembrar, toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem um programa inédito. E durante a semana tem as reprises que você vai acompanhando, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. O importante é toda semana, acompanhe o programa, manda sua dúvida, manda sua sugestão, faça aí como os amigos que mandaram e-mail, que ligaram, e que eu agradeço muito a participação de todos vocês. Então, dessa forma, às vezes algum assunto que passa, que eu não lembro de comentar aqui no programa, vocês vão me ajudando a colocar em pauta, Então vamos seguir respondendo às dúvidas dos amigos que mandaram e-mail e que ligaram. A Jéssica Overney, de Olaria, ela pergunta se o herpes labial é contagioso. Então, quando a gente fala em herpes, vamos falar do labial, que é o que tem relação maior com a odontologia, está na área de atuação. E ele é contagioso sim, Jéssica, E é contagioso e é muito contagioso. O herpes ele é provocado, por um vírus, tá? Então a pessoa, em algum momento ali ela vai ter contato com esse vírus, se contaminou, esse vírus fica latente no corpo, ele não chega a ser eliminado. Então por isso que as pessoas que sofrem com herpes, que têm herpes, de vez em quando têm as crises, Essas crises podem ser mais espaçadas, podem ser mais reduzidas. Então as pessoas, de momentos em momentos, ela aparece com aquela lesão, aquela ferida na boca, porque o vírus ele não consegue ser eliminado do corpo, Ele simplesmente ataca, cria aquela lesão, o corpo se recupera e o vírus fica quietinho lá, fica latente, esperando alguma situação que favoreça ao crescimento da lesão de novo. E essas situações são muito discutidas ainda, Estresse, exposição ao sol, tem muita coisinha que a gente acaba falando que faz com que essas lesões apareçam com mais facilidade, baixa imunidade, mas em relação ao que você pergunta, é contagioso e assim, a parte mais perigosa para sofrer o contágio é a fase bolhosa do herpes, porque começa, aquela lesão vai começar, quem sofre do mal,
entende disso. Começa com uma coceira, né, um ardidozinho na boca, você vai ganhando volume, quer dizer, incha um pouco aquela área do lábio que foi afetada. Depois que inchou, é formada algumas vesículas, né, são bolhas que tem um líquido ali dentro, e esse líquido é a parte mais contagiosa da fase da doença. Então, depois que passa a parte do líquido, o corpo recupera aquilo ali, forma-se uma casquinha, está resolvido. Mas no momento, principalmente, não é a única fase contagiosa, mas principalmente no momento dessas bolhas, esses líquidos, aquilo ali é muito contagioso. Então, ao toque, né, você acaba contaminando alguém. Não se deve nunca estourar essas bolhazinhas, por isso, aquele líquido que sai é altamente contagioso. Então, a dúvida da Jéssica para saber se o herpes é contagioso é sim. Se você conhece, se você tem o problema ou conhece alguém que tem, né, essa pessoa tem que ter os cuidados durante a lesão de não beber no mesmo copo que outras pessoas, de não usar o mesmo talher, lavar bastante a mão. Então, são cuidados para que a doença não passe para outras pessoas. Lógico que é uma doença assim que não tem grandes consequências, ele gera um desconforto, né? Essas crises vão durar aí 7, 10 dias, vai melhorar, mas ainda não tem como eliminar completamente o vírus. Tomar cuidado para não se contaminar, tá bom? Outra, essa é de conselheiro, Marlon Proutz, acho que é isso. E ele pergunta se um dente quebrado tem salvação. Bem assim a pergunta. E geralmente, né, a gente fala assim no dente quebrado, ele pode quebrar de várias maneiras. Então a sua pergunta tem o sim e tem o não como resposta. Por quê? Isso depende do tipo de fratura que ele sofreu. Se você tem uma fratura de coroa, né, em nível de esmalte, só em dentina, não pegou a raiz, quer dizer, o remanescente está sadio, você tem condição de fazer um pino, uma coroa ou uma restauração, seja o que for, quer dizer, ele quebrou, mas ele tem como ser recuperado sim. Tá? Então, na maior parte das vezes, a odontologia ela hoje trabalha aproveitando pequenos pedaços de dentes. Né? Às vezes você tem uma coroa toda destruída, tem uma raiz boa ainda, grande, que resiste a um tratamento, que vai te dar ali uma segurança, um trabalho durante um bom tempo ainda de uso. Né? Então a gente vai recuperar aquela raiz, vai fazer cirurgia, vai fazer canal, vai botar pino, vai fazer coroa, quer dizer, vai dar uma volta, mas vai recuperar aquele fragmento que, para quem não trabalha na odontologia, parece que é um dente perdido. Mas, muitas das vezes, essa fratura que você comenta aqui, realmente condenou aquele dente. Tá? Então, quando você fala da fratura, o seu dentista é que vai avaliar através do exame clínico, né, radiografia, de repente até uma tomografia, para entender até que ponto essa estrutura foi ofendida, né, até que ponto essa estrutura foi condenada. Então, se ele tiver salvação, de repente você vai dar uma volta maior, mas vai salvar o seu dente. Se não, o dentista vai planejar com você uma solução para recuperar, né, o dente que você perdeu, seja lá um implante, uma ponte, um aparelho, quer dizer, seja o que for, tá bom? O que não pode é deixar de ir ao dentista. Então você precisa ir ao seu dentista para ele avaliar e vocês juntos planejarem o que vai ser feito daí para frente. Bárbara Schotz, do Prado. Ela conta que precisa fazer uma cirurgia para remover o freio labial. E tá com um pouco de dúvida, queria saber como funciona. E assim, não é uma cirurgia muito complicada, né, Bárbara? O freio labial geralmente é uma indicação que os ortodontistas passam, né, para remover, costuma ser o freio do lábio superior, que é essa pelezinha que tem por baixo do lábio quando você levanta o lábio, né? Tem no videozinho que vai passar para vocês verem. Você levanta o lábio, tem aquele freiozinho, aquela pelinha. Então, geralmente, né, quem costuma pedir para remover esses freios são os ortodontistas, porque a inserção desse freio pode estar muito profunda entre os incisivos e, como o vídeo mostra, né, os dentes não fecham com o aparelho ortodôntico. Então, o que o cirurgião vai fazer? Ele vai remover essa inserção, vai cortar, vai liberar aquele lábio e a ortodontia vai conseguir fechar. Em relação à cirurgia propriamente dita, é uma cirurgia muito tranquila, a anestesia é local, né, a medicação pós-cirúrgica vai dar conta da dor, você não vai sofrer muito, não vai te tirar do trabalho, não vai te tirar dos seus afazeres, quer dizer, você vai ter uma boa recuperação, relativamente tranquila, tá, com pouca medicação e com quase nenhum contratempo, né, depois dessa cirurgia. Então não precisa ficar assustado, o seu dentista tem a habilidade e tem capacidade para fazer isso com muita tranquilidade e muito conforto para você. O Marcos de Carvalho, do Catarcione. E né, ele pergunta se mesmo sem sentir dor, se ainda assim é preciso ir ao dentista. E precisa sim, Marcos, né? Isso é uma coisa que a gente vem falando
há muito tempo, já batendo, tentando, né, que as pessoas entendam. E eu acho muito, muito bom que você faça essa pergunta, porque até um certo tempo, né, pelo jeito você tem isso na cabeça, né? Só vou no dentista se doer, mas já despertou uma dúvida aí na sua cabeça. E agora nós vamos mudar isso aí para você na sua visão. Então, mesmo que o seu dente não esteja doendo, vá ao dentista. Porque quando ele chega ao ponto de doer, é porque uma lesão já evoluiu, né, de tal maneira que atingiu estruturas nobres desse dente. Tá? Você pode ter ali já um comprometimento de polpa, ter que fazer canal, tá com uma lesão de cárie muito grande, você pode ter uma doença periodontal, que geralmente é indolor, né, já instalada. Então tem uma série de fatores que justificam a visita ao dentista mesmo sem dor. Tá? Quando a gente fala em prevenção, né, é importante que você previna, e você, para prevenir, não vai esperar a doença se instalar. Então, o que você fala, né, se precisa ir ao dentista, precisa sim, pelo menos 2 vezes ao ano, geralmente é suficiente para o dentista te ajudar a acompanhar a sua saúde bucal. A última, da Glória Lemos, lá do Vale dos Pinheiros, e ela pergunta se é normal perder os dentes com o avanço da idade. Isso é uma coisa, né, que a gente ouvia, né, nós escutávamos falar bastante, né, falar, eu vou envelhecer, vou perder meus dentes mesmo, e isso aí não é uma verdade, tá? Não é normal perder os dentes com o avanço da idade, quer dizer, não é uma obrigação, vamos colocar assim, tá? O corpo não te obriga a ficar sem dentes ao fim da vida. Lógico que essas perdas dentárias, né, quanto mais de idade a pessoa vai ficando, mais tempo aqueles dentes estão trabalhando, por mais traumas e mais situações de estresse aquelas estruturas passaram. Então, você vai, né, pode acontecer de ter uma perda ou outra, mas é possivelmente, é muito possível, né, de você, se você cuidar bem das suas estruturas, se você tiver um bom acompanhamento, você vai chegar à terceira idade, né, bem idoso lá, se tudo der certo, com todos os seus dentes. E a gente vê isso hoje já. Então, quando você perde o dente, é por alguma situação, né, em que você de repente não teve uma boa higiene, né, um dente que foi muito mexido, muito trabalhado, que acabou quebrando, fraturado. Então são situações, né, que a vida foi colocando ali, que foi aparecendo e que foi traumatizando e levando a essas perdas. Mas não é uma obrigação, tá? A pessoa de idade pode chegar com todos os dentes inteirinhos. Legal? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essas perguntas dos amigos que mandaram. Eu espero que tenha despertado, né, novas questões na cabeça de vocês. Espero que essas questões que apareceram na cabeça de vocês, que vocês escrevam aqui para o programa, ou que liguem aqui para o programa, que nós vamos anotar tudo direitinho e assim que puder vou responder, tá? O programa Seu Sorriso volta na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, e eu espero todos vocês lá. Tchauzinho! Qualquer um gosta de surpreender quem amamos, não é mesmo? Assim, sem a pessoa esperar, receber uma linda cesta de flores ou uma personalizada, como, por exemplo, vinhos, café da manhã ou, quem sabe, do time do coração. O Disque Mensagens está aqui para te ajudar a emocionar a pessoa tão querida. Quem disse que precisamos de uma data especial para oferecer uma linda mensagem? Qualquer dia é dia de homenagear quem nos faz sentir bem. Ou, se preferir, também podemos dar aquela ajudinha para deixar sua data importante ainda mais inesquecível. Na nossa loja, você encontra vários tipos de presentes para agradar quem sempre esteve ao seu lado. Venha nos visitar na Rua Marechal Floriano Peixoto, 118, Loja 1, Pericê, ou ligue para 2523 6242, 2523 2236. Disque Mensagem, emocionando corações.